Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre alimentação pré-treino para que você consiga treinar como um monstro ou como uma monstra. A gente vai falar sobre vários assuntos importantes do seu pré-treino, incluindo os macros da refeição, quais alimentos e quais exemplos de refeição você pode fazer, quais os principais erros, incluindo erros com suplementos também. E eu vou te dar uma fórmula pré-treino com alimentos que é muito melhor do que qualquer suplemento que você pode imaginar. Então vamos nessa, começando sem enrolação, para te dizer que o seu pré-treino começa quando o seu treino termina. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você sai da academia e vai fazer sua primeira refeição pós-treino, você já está começando no processo de reposição de estoques que vão ser importantes para o seu próximo treino, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, não importa. Porque o nosso corpo ele é muito eficiente para trabalhar com sistemas de reservas. Então você come, você armazena. Quando você não está comendo, você usa desse estoque. Depois, quando você come, você repõe o estoque e por aí vai. Só que o problema é que leva tempo para você digerir e estocar certos nutrientes no seu organismo. E muitas vezes o que isso gera é um efeito muito pequeno daquilo que você come imediatamente antes do treino, no treino em si. Principalmente se falando de carboidrato, porque se falando de carboidrato, a principal reserva que a gente usa para treinar na musculação, para pegar peso, para gerar hipertrofia com um treino bem volumoso, é o glicogênio muscular. E esse glicogênio muscular, que é o carboidrato armazenado no seu tecido muscular, ele leva de 4 a 6 horas para ser estocado do momento que você come o carboidrato. Então, muitas vezes, considerando que essa é a principal reserva necessária para você ter um bom rendimento na musculação, muitas vezes você tem que planejar bem direitinho como vai ser a ingestão desse carboidrato frente ao horário que vai ser o teu treino, para que você possa chegar no teu treino com esse estoque preenchido ou o mais cheio possível. Isso é especialmente importante se você faz mais de uma atividade física no dia. Se você faz o cardio de manhã, por exemplo, e o treino à tarde ou à noite, tem que tentar manter um espaço de 4 a 6 horas e pelo menos uma ou duas refeições bem ricas em carboidrato para você conseguir repor esse estoque de glicogênio. Claro que a refeição ser bem rica em carboidrato ou não, também é uma coisa que depende do seu total diário da dieta. Se a tua dieta está mais restrita, não vai permitir isso. Mas é bom você saber que, pensando num bom rendimento, você tem que pensar também nesse estoque de glicogênio muscular. Outro fator muito importante para o seu rendimento no treino é a água. E na água, se você tiver uma perda de água corporal muito pequena, 2%, alguns estudos já mostram, você tem um prejuízo muito grande no seu rendimento esportivo. Então é essencial você estar bem hidratado. Se não estiver bem hidratado, não adianta, pode comer bem, pode tomar café, pode tomar pré-treino, não vai funcionar. Então eu recomendo você usar pelo menos 35 ml por quilo de peso, é só multiplicar o seu peso por 35, porque aí você já vai saber uma quantidade de água que é praticamente 100% de garantia que vai sobrar e não vai faltar água, certo? Falando sobre alguns erros para você entender. Primeiro erro importante é treinar com fome. Alguns estudos mostram que mesmo se você estiver bem alimentado, ou seja, você tem o estoque de energia, você tem glicogênio muscular, mas você vai treinar com fome, isso vai afetar o seu rendimento. Então, evita treinar com fome sempre que for possível. Segundo erro é treinar de barriga cheia. Então veja bem, a gente não pode treinar nem com fome, nem com a barriga cheia. Você tem que encontrar um meio termo entre esses dois. Porque a digestão é uma coisa que requer energia e sangue do teu corpo. E essa energia e esse sangue que são dedicados para a digestão, eles vão acabar competindo com a necessidade que o seu treino também tem de energia e de sangue. Então toma bastante cuidado para não treinar com a barriga cheia, especialmente com gorduras e fibras demais na refeição, porque isso faz com que as fibras e as gorduras fazem com que as refeições tenham uma digestão mais lenta, e isso pode fazer você chegar na academia com a barriga cheia. Terceiro erro é em relação a alguns suplementos pré-treino, que eu vejo muitas formulações que contêm creatina e beta-alanina, e creatina e beta-alanina não são substâncias pré-treino. Elas não vão te ajudar no seu rendimento no treino imediatamente antes. São suplementos que têm efeitos crônicos no organismo. Então a creatina você tem que tomar todos os dias, o seu corpo vai ter um estoque de creatina maior no músculo e isso vai fazer com que melhore a tua ressíntese de ATP.
mas não é porque você tomou a creatina antes do treino, é porque você tem esse estoque no teu músculo armazenado. Beta-alanina é a mesma coisa, ela é um suplemento que vai funcionar de forma crônica, inclusive precisa de um longo prazo até para alcançar uma boa quantidade de beta-alanina para gerar um efeito no teu rendimento esportivo. De forma geral, é melhor você ter esses suplementos separados, porque você precisa tomar todo dia e a maioria das pessoas não treina todo dia. Então, se você tem creatina e beta-alanina no seu pré-treino e só toma nos dias que você treina, você está perdendo alguns dias ali que seriam importantes para manter níveis mais estáveis dessas substâncias no seu organismo. Fora que muitas vezes isso só aumenta o custo dos pré-treinos e a galera fica muito fissurada naquele sintoma específico da beta-alanina, que é chamado de parestesia, que é quando você fica com aquelas coceirinhas, pinicando a orelha, pinicando o rosto, mão. Aquilo lá não tem nada a ver com rendimento no treino, tá? Aquilo lá é simplesmente um efeito colateral que não está relacionado com o aumento de performance. Então toma muito cuidado com isso quando você for escolher o seu pré-treino. Pode ter essas substâncias? Pode, mas eu só estou dizendo que elas não vão fazer diferença no teu rendimento, certo? Então a gente tem que pensar em 3 coisas quando a gente for elaborar o nosso pré-treino. Primeiro, adequar ao nosso total diário, porque não adianta nada o seu pré-treino, o seu pós-treino serem muito bons e a sua dieta ser uma porcaria. Não vai resolver o teu rendimento. Você não pode passar fome no treino, então você tem que encontrar uma janela legal para se alimentar, para você não treinar nem com a barriga cheia e nem passando fome. E o próximo ponto é justamente não treinar de barriga cheia, já me adiantei. Pensando nesses 3 pontos, a gente vai conseguir sim um bom rendimento no treino, justamente pelo estoque que a gente vai ter no nosso organismo. Alguns exemplos para você ter noção do que eu estou falando. Coloquei aqui uma refeição líquida com proteína, pensando numa janela de tempo mais curto para você poder ir treinar. Porque aqui a gente usa, por exemplo, um whey com leite, mais uma fruta, e isso vai trazer para a gente uma refeição líquida que tem um esvaziamento gástrico mais rápido, e ao mesmo tempo o whey gera uma saciedade legal para que você não treine com fome, mesmo estando com a barriga vazia, pelo fato de ser uma refeição líquida que vai sair rápido da barriga. Esse outro exemplo é uma refeição sólida com proteína também. Já botei uma janela de tempo um pouco maior, de 1 a 2 horas. Nesse caso, a gente usaria, por exemplo, um sanduíche de carne com cottage, e de preferência uma carne magra, né? Um patinho, um peito de frango, uma tilápia, alguma coisa assim, mais uma fruta também. É muito interessante a gente pensar nessa possibilidade de combinar diferentes tipos de carboidratos, porque quando a gente faz isso, a gente usa diferentes tipos de vias metabólicas e de transportadores. E a gente acaba evitando também a sobrecarga em um único sistema de geração de energia a partir do carboidrato. Então é muito, muito interessante você tentar combinar isso daí. Você vê que, por exemplo, aqui a gente tem o pão do sanduíche mais a fruta. Aqui a gente tem o carboidrato do leite mais o carboidrato da fruta. É bem pouco, né, no leite, mas tem. E aí você poderia colocar, por exemplo, uma aveia, se não for muita aveia, porque a aveia tem fibra. Se você botar aveia demais, vai pesar a digestão. Aí, pode usar aveia? Pode, mas provavelmente você vai ter que aumentar um pouquinho esse tempo para não ir para a academia com a sensação de ainda ter muita coisa na barriga, tá? E fazer essa combinação vai te ajudar a aumentar a sua absorção por hora de carboidrato, certo? Agora, indo para a nossa combinação de alimentos, que vai superar qualquer suplemento para rendimento, tá? Não estou falando aqui de a pilha e você ficar uou, igual um doido, correndo para os lados, se quicando na academia lá. Não, não é isso. Um bom pré-treino, ele não vai te deixar com esse nível de euforia excessivo. Um bom pré-treino, ele vai aumentar o aporte de nutrientes para o teu músculo, ele vai vai aumentar o seu tempo diminuir o seu tempo de recuperação entre as séries, favorecendo ressíntese de ATP e tudo mais. Isso é muito mais efetivo para melhorar o teu rendimento, para melhorar a tua capacidade de pegar mais peso, do que você ficar extremamente eufórico. Quem aí nunca foi treinar com excesso de cafeína no corpo, por exemplo, e acabou sentindo que, você tá lá pilhadão e tal, mas, cara, não rende muito bem. É isso que acontece muitas vezes quando você exagera nos estimulantes, mas não tem uma boa nutrição de fato para o seu pré-treino. Então, essa combinação que eu sugiro, ela vai ter 3 ingredientes principais que vão ser utilizados tanto ao longo do dia quanto em momentos pré e pós-treino. Pré,
perdão. A gente tem a beterraba ou a rúcula, mais ou menos umas 2 horas ou mais antes do seu treino, pelo menos. O cacau 100% puro, pelo menos 1 hora ou mais antes do teu treino. E usar alho ao longo do dia. Por que nós vamos usar essa combinação de alimentos? Essa combinação de alimentos gera uma sinergia muito grande com relação ao óxido nítrico, que é um poderosíssimo vasodilatador no nosso organismo. Então, os nitratos presentes na beterraba ou na rúcula, especialmente essas duas, tá? Eles estão presentes em outros alimentos, mas essas duas são as mais fáceis assim de conseguir. Com uma observação para a beterraba que eu vou falar já já. Os nitratos presentes nesses alimentos, eles vão aumentar os níveis de óxido nítrico no organismo, e isso vai fazer com que você tenha um maior fluxo sanguíneo para os músculos, levando mais nutrientes, limpando os metabólitos da contração muscular. Você vai aumentar a sua recuperação entre as séries, você vai aumentar a sua recuperação dos níveis de ATP, você vai, consequentemente, aumentar seu volume de treino e, comprovadamente, aumenta a sua capacidade aeróbica e anaeróbica também. Então, vale não só para musculação, mas também para corrida, qualquer coisa que você for fazer, luta, enfim. O cacau, ele vai trazer alguns flavonoides que ajudam a manter esses níveis de óxido nítrico elevados. E o alho vai aumentar a sinalização desse óxido nítrico, certo? Então a gente tem um efeito sinérgico. Os nitratos aumentam, os polifenóis, flavonoides, ajudam a manter esses níveis altos, impedindo a quebra desse óxido nítrico, e o alho vai aumentar a sinalização. Maravilha! Isso daqui vai funcionar de um jeito que você não tem ideia. Aí as quantidades e observações. Se você for usar rúcula, de 100 gramas a 200 gramas de rúcula já vai trazer uma quantidade boa de óxido nítrico. Porém, para quem já pesou verdura, sabe muito bem que isso aqui não é uma coisa fácil de fazer. Por isso que geralmente a beterraba é utilizada. Só que a beterraba tem um probleminha, que ela é mais rica em oxalato. Então, se você tem alguma predisposição para desenvolver pedra nos rins, por exemplo, tem que tomar cuidado, não pode usar todo dia para todo treino, ok? A rúcula acaba sendo muito melhor nesse ponto, porque além dela ter mais óxido nítrico por grama, ela também vai ter muito, mas muito menos oxalato, praticamente nada de oxalato. Só que é muito difícil de comer. No caso da beterraba especificamente, fazer um suco com ela é mais efetivo, justamente porque a gente quebra mais os pedacinhos da beterraba, ela fica mais dissolvida no líquido, e isso faz com que aumente a superfície de contato com o seu estômago, com o intestino, favorecendo assim uma absorção mais rápida para aumentar esses níveis de óxido nítrico, certo? O cacau, 20 gramas de cacau rico em flavonoides, rico em polifenóis, 100% puro, pelo menos 20 gramas aí nessa janela de 1 hora ou mais antes do teu treino. E alho, é alho pra caramba, pelo menos uns 3 dentes de alho ao longo do dia. Isso daí você pode colocar na comida, enfim, do jeito que você preferir. Tem gente, inclusive, que amassa o alho e engole, é coisa bizarra. Recomendo você ter muito cuidado com essa formulação, caso você tenha problema de pressão baixa, porque essa vasodilatação excessiva que esse pré-treino vai te gerar, ela pode fazer com que a sua pressão caia um pouco. Então toma cuidado. Essas quantidades aqui, elas podem variar, pode ser melhor, até se você é um indivíduo mais pesado, tem mais músculo, pode até ser mais do que isso. A quantidade ideal para mim, por exemplo, de rúcula, é de 200 a 300, considerando o meu peso, que é de 90 quilos. Então tem que ver no teu caso como é que ficaria melhor isso. Mas eu sugiro que você sempre comece aos poucos e vá subindo as quantidades até você ter mais confiança e ver que tá dando certo, ok? Importante, nada disso aqui importa sem uma boa dieta. Nem o que a gente falou sobre macros, sobre horários, sobre exemplo de refeição pré-treino, nem a formulação pré-treino, nada disso vai importar se você não tiver uma boa dieta. Então a minha recomendação agora, para que você tenha uma boa dieta, é você assistir esse vídeo aqui. Porque esse vídeo vai te trazer justamente essa ideia geral de como deve ser a tua dieta, independentemente da fase que você está nessa dieta. Se é cutting, recomposição, se é bulking. Esse vídeo vai te explicar todas essas fases e mais. Ainda vai te explicar como você conecta cada uma delas para ter resultado sempre e conseguir crescer e secar.
Então clica aqui, assiste, eu te espero lá.